A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no seu coração. Irmãos, eu vou mostrar uma carta que é uma denúncia, é uma carta de renúncia, é uma carta de denúncia que mostra os bastidores da congregação cristã no Brasil. Como que o lugar mais, como eu vou usar as palavras de um cooperador que me falou certa vez, que o lugar mais podre que tem dentro da CCB é justamente o ministério. Ali você vê briga, intriga, inveja, tocaia, passada de perna e mais um punhado de coisa. Isso é o que você vai ver na carta desse cooperador de jovens da cidade de Janaúba. E a gente vai ler. Eu vou ler e vou fazer os meus comentários, ok? Peço que você tenha paciência, que eu não vou conseguir ler tudo para depois comentar. Então, no momento da leitura, possa ser que eu já faça alguns comentários aqui. Certo? Dito isso, vamos ler essa carta aqui, então. Queridos irmãos, o vídeo volta em poucos segundos, é só para dizer para você, me ajudando, me dar força, porque eu sofro aqui diversos ataques processuais, seja da congregação, de anciões, de cooperadores, de pessoas próximas ali à congregação cristã no Brasil. E sozinho eu não vou conseguir enfrentar todo esse sistema. Por isso eu peço, está passando aqui embaixo, o Pix. Esse Pix é exclusivo da conta para pagar apenas processos, contra mim. Só isso, é para pagar processos contra mim. Me ajudem, eu estou aqui pelo bem, estou aqui pela verdade. Eu não estou aqui por mim mesmo, nem para ter fama, glória, porque ninguém vai atrás de fama e glória sabendo que vão ser perseguidos e processados. Sozinho eu não posso, eles são ricos, eles são milionários. Eu sou apenas um pai de família que gosto de estar aqui falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, me dá essa ajuda e eu vou ficar muito agradecido. Deus abençoe, segue o vídeo aí. A carta ao lado está dizendo assim: Janaúba, Minas Gerais, 26 de maio de 2025, portanto, da data de ontem. Ao Conselho de Anciões da Regional Administrativa de Janaúba, assunto: renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, artigo 9, inciso 1, a linha 1, do Estatuto da CCB. Que a paz de Deus seja convosco. Eu, Douglas Gabriel Nascimento Silva, por intermédio da presente e em espírito de oração e temor diante de Deus, venho apresentar a minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, para o qual fui apresentado em 3 de abril de 2016, na congregação do bairro Santa Terezinha, Avenida Marcelino Siqueira Rodrigues, 928, em Janaúba, Minas Gerais. Esta renúncia se dá com fundamento no artigo 9º, inciso 1, a linha A, do Estatuto Social da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, a pedido por motivo de foro íntimo e espiritual. Do histórico da perseguição ministerial. Agora ele vai falar o que aconteceu. Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais, mas sobretudo por reiteradas ofensas, acusações infundadas, hostilidades veladas por parte de alguns conservos. Durante anos fui submetido a diversas reuniões junto ao Ministério Local, nas quais esperava encontrar apoio, orientação e conselho. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele foi chamado diversas vezes pelo Ministério Local, que é cooperador, ancião, e ele achava que era para aconselhá-lo, mas não era. Era para persegui-lo. Presta atenção. Contudo, ainda que houvesse aparência de zelo e piedade, o que se revelava no fim era uma mal-querer oculto e crescente, desejoso sempre de encontrar uma falha, um tropeço, uma brecha para minha queda. Ou seja, ele está relatando aqui que as reuniões, na verdade, não era para aconselhar, era para tentar achar um mal qualquer nele para tentar derrubá-lo. Ou seja, o garoto viveu constantemente sobre os olhos atentos de quem queria o seu mal. E isto não vinha de fora da igreja, não era do povão, era os conservos, em especial aqui o ancião local dele, e acho que os seus parentes ali também. Vamos ver o restante. Em uma dessas reuniões, um dos anciões chegou a me agredir verbalmente de forma gravíssima, acusando-me de ser ladrão da glória de Deus, ladrão da glória de Deus, gente. Afirmando ainda que eu promovia a lotação da igreja, que era idolatrado por muitos. Bom, para esse ancião fazer esse tipo de acusação, que é tremendamente esdrúxula, uma bobagem,
também a gente identifica aqui que esse cooperador, o Gabriel, provavelmente era um desses profetão, né? Era um desses profetão terrível, porque só quem lota a igreja na CCB é quem prega o que o povo gosta. E o povo da CCB gosta de profecia, profetada, visão, estou vendo Deus manda dizer, eu vou fazer por essa palavra. Ou seja, eu não estou afirmando, então, o que tudo indica é que trata-se de um profetão. E tem essa guerra na CCB, né? Essa guerra dos profetas contra aqueles que têm zelo da obra, né? Vamos pôr entre parênteses aqui, tá? Vamos seguir aqui. Afirmando ainda que eu promovia a lotação de igrejas, que era idolatrado por muitos e que jamais havia visto alguém como eu terminar bem sua jornada na terra. Ou seja, já rogando praga aqui, né? O ancião já está rogando praga, dizendo que nunca viu ninguém terminar bem a sua jornada na terra. Seu feiticeiro. Pois, segundo suas palavras, não existe vida fora da congregação cristã no Brasil. Outro absurdo. Na cabeça desses homens, a congregação é a obra de Deus na terra. Eles fizeram uma associação religiosa, né? Eles incutiram na cabeça das pessoas que essa associação é a própria obra de Deus, que é outro absurdo. Segue aqui. Tais palavras, longe de serem conselhos, foram verdadeiras setas venenosas lançadas contra mim. Ainda assim, declaro diante de Deus e dos homens, desejo a este mesmo irmão que ele termine sua carreira na fé, em paz e na presença de Deus. Bom, segundo, né, a minha posição desse canal aqui, esse homem não tem fé coisa nenhuma, ele tem fé na CCB. E fé na CCB é uma fé morta que não vale para nada. Segue. Noutra ocasião, viajei com minha esposa e minha filha à cidade de Curitiba para visitar uma família amiga. Ao postar uma fotografia familiar em minha rede social, fui surpreendido com a atitude covarde de um cooperador de jovens da minha própria cidade, que printou a imagem e a compartilhou em grupos de outros cooperadores, acrescida de acusações caluniosas e maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole e que possuía apenas a aparência de anjo e que a Irmandade deveria se precaver contra mim. Ao investigar a origem da difamação, solicitei uma reunião com os envolvidos, a qual foi negada pelo sogro do caluniador, que à época era meu próprio ancião. Olha aí, o próprio ancião que vinha perseguindo ele, já aparece agora aqui um cooperador de jovens que também é parente dele, que usou a imagem dele, né? Ele fez uma foto lá e não sabe lá por quê. Nessa foto esse homem acusou ele de diversas coisas pesadas e terríveis, né? E aí ele foi investigar. E detalhe, são parentes, ou seja, provavelmente eles falam isso nas mesas deles, por isso que cria esse sentimento mútuo, né, para quem tá próximo. Vamos aqui, segue. Somente por intermédio de um ancião mais antigo da cidade foi possível viabilizar a referida reunião, a qual ficou decidido que o acusador pediria perdão perante a igreja, ou seja, foi provado que o camarada estava fazendo falsas acusações e mentindo. Mesmo assim, né, provavelmente, eu não li a carta toda, vão continuar perseguindo esse rapaz. O que de fato ocorreu, ainda que com tentativas posteriores de obstrução por parte do seu sogro. O ancião regional, irmão Joelino, foi chamado e conduziu à resolução do caso com sabedoria. Contudo, o dano emocional, a exposição e a dor permanecem vivas até hoje em minha memória e em minha casa. Ou seja, ele cita traumas, né? Ainda sente essa dor, sente esses traumas. E é isso, irmão. Você frequentar ministério na CCB só tem isso aí, ó. Ninguém fala de evangelho, ninguém fala de salvação, ninguém fala de pregar, né, Cristo. Até o rapaz que escreveu essa carta, que foi ele que me mandou, né, para publicar aqui. Eu não vejo em momento algum aqui ele falando de evangelho e nem de Jesus Cristo, né? A saída dele também não se dá por conta de evangelho. Pelo menos até esse ponto da carta, que eu não li o restante. Pode ser que mais para frente, né, ele fale alguma coisa sobre conversão, né? Mas até o momento aqui, parece, se ele saiu ou se entregou ao ministério, foi só por conta de perseguição. Vamos ler. Segundo, da causa de maior desgaste e rompimento. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetiram. Sempre havia alguma nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque, um desgaste emocional foi se acumulando, a ponto de afetar não apenas minha saúde, mas também a minha esposa.
Começa a desgastar. Os caras querem derrubar o cara, fica inventando, e faz acusação, e faz reunião, mais uma reunião, faz outra reunião, né? Devia ter mandado tudo pra casa do chapéu logo no começo, rapaz. Você fica aturando esses endemoniados, ficar fazendo, né, essas perseguições, é muita paciência mesmo. A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade a Escritura Sagrada, especialmente acerca da salvação pela graça, conforme Efésios 2, 8 e 9. Agora o negócio mudou, hein, gente? Parece que o garoto começou a encontrar o evangelho. Olha aí. Quando começou a estudar a Bíblia e ele se deparou com o versículo que derruba a CCB, esse versículo até hoje é como uma espinha de peixe entravada dentro da goela e do pescoço da CCB, é Efésios capítulo 2, versículo 8. E no Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está falando assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, aqui é um tapa na cara de quem acredita em salvação por obra. Fala que a salvação é pela fé, e não vem de vós, é dom de Deus. E segue: não vem de obras, ou seja, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Isso aqui, esse versículo faz isso na cara desses hereges que acreditam em salvação por obra. Esse versículo bíblico é simplesmente maravilhoso. Eu não entendo como é que eles leem isso, rapaz, e ainda continuam falando essas bobagens de salvação por obra. Você vê que esse povo é cego, rapaz. Esse versículo não carece de interpretação bíblica alguma. Não carece, é só a pessoa saber ler. Se ela fez o ensino básico completo, né, do ensino fundamental da nossa escola, educação, ele já sabe ler isso aí, pronto, já está revelada a graça. Esse versículo é a graça. Esse versículo representa o que é graça. Por isso que eu falo, quem acredita em salvação por obra não sabe o que é graça, não conhece a graça. Vamos ver, agora eu gostei. O rapaz aqui começou a ler a Escritura, encontrou o versículo da graça, esse é o versículo da graça, e vamos passar para frente. Passei a pregar friamente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus e não por obra humana. E que não conclui a necessidade o que não exclui a necessidade de santificação. Sempre deixei claro que não defendo a teologia da libertinagem, mas quem nasce de novo não vive em pecado. Por amor à verdade, também comecei a compartilhar reflexões em meu Instagram, sempre de forma bíblica e respeitosa. Contudo, fui convocado para uma nova reunião com os anciões, onde me questionaram se eu estava me rebelando ou se pretendia sair da congregação. Senti-me tratado como um inimigo ameaçador, e não como um irmão em Cristo. Disse apenas que, se me desligasse, seguiria minha vida confiando em Deus. Na reunião, o ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento, baseado em curtidas e interações com perfis teológicos e em postagens que, segundo ele, estariam prejudicando a mente das pessoas. Tá aqui, ó. Mais uma vez, esses homens foram com tudo pra cima de uma pessoa que tem um perfil nas redes sociais e que ele dá alguns pareceres teológicos. E nesse caso, ele só curtiu algumas publicações teológicas. Acabei de colocar aqui vídeos onde anciões têm processos, onde cooperadores foram até condenados na esfera criminal. Nada disso afastou eles do ministério, o tal do código de ética. Esse código de ética só funciona para quem prega o evangelho na congregação cristã no Brasil. Agora já começaram com essa ideia aqui do código de ética, né, para tentar perseguir. Isso aqui é reflexo do mesmo caso do ancião Ricardo Pavanelli. Observe, Gilson Scarcelli, com aquele monte de resolução contra ele, né, litigância de má-fé, condenado e mais um punhado de outras coisas. Cooperador de Lagoinha, que tem dúzias de processos nas costas, inclusive um criminal, onde ele foi obrigado a pagar uma pena à sociedade, continua atendendo a tal obra de Deus. O garoto deu uma curtida, deu uns coraçãozinhos e uns joinha em umas frases bíblicas que algumas pessoas colocaram, já foi motivo para esses homens virar o zóio e chamar ele na reunião para poder
criticá-lo, ou seja, afastá-lo do ministério. Vamos ver, presta atenção. Isso é para você ver como a CCB tem ódio e raiva de quem estuda a Bíblia. E depois esse povo que passa pano para a CCB vem falar que a CCB liberou o estudo bíblico. Seus mentirosos de uma figa. Mostra para mim aonde está escrito que a CCB liberou o estudo da palavra de Deus. Estudo da Bíblia. Esse nome estudo, rapaz, é igual a cruz daqueles filmes de vampiro. Você mostra, você joga água benta no vampiro, o bicho fica doido. É igual o CCBano. Fala de estudo bíblico na cabeça dele, parece que a cabeça dele incha. Para de falar esse nome, estudo bíblico, não, meu Deus. É a mesma coisa. Vamos ler aqui, ó. Fui vigiado por um verdadeiro serviço de inteligência, sem direito à defesa, sem amor, sem diálogo. Ou seja, ele foi praticamente considerado que estava sendo vigiado pela ABIN da CCB. Atribuíram-me intenções que nunca tive, nunca combati a congregação cristã no Brasil, nem tentei afastar alguém dela. Apenas preguei o evangelho e isto aparentemente tornou-se intolerável para alguns. Em outra ocasião, fui proibido de atender uma despedida de um casal da igreja do Monte Sião, em Montes Claros, sob o pretexto infundado de que a igreja era pequena, o que não correspondia à realidade. Ou seja, a igreja é pequena, então você não vai atender aqui. Olha que desculpa mais esfarrapada, rapaz. Eita, povo mentiroso, né? Isso é uma mentira, uma desculpa mentirosa dessa, apenas para não permitir o rapaz fazer o tal serviço, né? Vamos ler. Tratava-se de uma retaliação disfarçada de ordem administrativa. 3. Das convicções e da consciência. Sempre defendi a pregação deve ser feita com entendimento, preparo bíblico e reverência à atuação do Espírito Santo. Nunca excluí o agir sobrenatural de Deus. Concordo com isso. Ao contrário, defendo que a palavra e o Espírito andem juntos, pois do que vale o conhecimento sem a unção? Exatamente. Eu também creio que o Espírito Santo também age na hora de uma pregação, né? Porque essa é a verdadeira intenção dele. Ajudar-nos em nossos sermões, nas nossas pregações, para que as pessoas tenham pleno conhecimento da verdade. Segue. Reafirmei em pregação que a congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus. Ixi, ele falou em pregação. A congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se ele fala o que aconteceu. Mas sim um instrumento. A graça é Cristo. A salvação não pertence a uma placa denominacional e, portanto, não devemos lutar por bandeiras, mas pela centralidade do evangelho. Vixe, o povo não gosta disso aqui não. E a congregação está longe de ser uma ferramenta, né, um instrumento de Deus, tá? Porque ela persegue o evangelho. Como é que Deus pode usar uma ferramenta que é contrária ao seu evangelho? Não pode. Tá? Isso aqui eu discordo da carta. Mas eu sei que talvez ele está passando um paninho aqui, né? Por conta dessa afirmação, um trecho da minha pregação foi cortado, editado e difundido nas redes, fora de contexto, gerando ataques, ainda que outros tenham me dado apoio. Ou seja, alguns deram apoio. São aqueles que entenderam o evangelho, mas não querem sair da CCB. Aí tentam dar apoio para ele porque querem manter alguém pregando o evangelho. Entenda, não vai ter ninguém pregando o evangelho na CCB. Porque todos que pregam serão colocados para fora. Vocês já viram, né? Alguns falam, mas na minha prega, Mentira dessas pessoas. Ou esse camarada não sabe o que é evangelho, ou ele não sabe, ele não tem noção e acha que o seu pregador lá tá pregando evangelho, né? Ou esse camarada tá te enganando. Tá? Não tem dois termos aqui. Vamos lá. 4. Do assédio moral, institucional e do abuso de autoridade ministerial. O que deveria ser um ambiente pastoral de zelo, amor e edificação mútua converteu-se em um ambiente de policiamento ideológico. Repressão do livre exame das escrituras e perseguição velada àqueles que ousam pensar, estudar e ensinar conforme a sã doutrina. A suspeita de que eu estaria promovendo rebelião ou estimulando a membresia a sair da congregação é infundada, difamatória e ofensiva. Minha posição sempre foi clara. Defendo a autoridade das escrituras, o senhorio de Cristo e a centralidade da cruz. Jamais a desordem ou a cisão eclesiástica.
Quando um servo de Deus, legitimamente chamado e aprovado, é vigiado, silenciado e humilhado por defender as verdades eternas da palavra de Deus, não se trata mais de disciplina eclesiástica, trata-se de opressão espiritual. E aos líderes que usam o temor reverencial da Irmandade para impor controle emocional e doutrinário, o Senhor ainda hoje pergunta, como em Ezequiel 34. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Nossa, exatamente o que esses homens aí são e fazem. Você sabe que esses homens da CCB não são pastores, nem aqui, nem na China, porque esses camaradas, além de serem ignorantes biblicamente, sabem de nada, não sabem o que é graça. Esses homens são perversos, eles perseguem, né, com muito peso as pessoas que pensarem diferente deles lá dentro. Quinto, do dever de zelar pela igreja e pela justiça. O ministério como despenseiro de Cristo, a sua igreja, não foi instituído para estabelecer tronos humanos, mas para edificar o corpo na verdade. A liderança espiritual tem o dever sagrado de proteger e encorajar aqueles que buscam a fidelidade bíblica, não os oprimir com ameaças, interrogatórios e exclusões silenciosas. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ordenou: prega a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Mas me furtei a este chamado, preguei a palavra, defendi a graça, promovi a escritura, e por isso fui tratado como réu, como desordeiro, como opositor. Maravilha, né? Esse irmãozinho aí, pelo menos, entendeu o que é graça, entendeu o que é evangelho e pregou, né? E foi perseguido por isso. Isso é uma bênção na sua vida, rapaz. Isso vai redundar em galardão para você. Todos aqueles que forem perseguidos por amor a Cristo, está escrito na palavra, essas pessoas receberão um galardão por isso. E do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bênção. Por isso que os ataques, os xingos, as ofensas, as calúnias que eu sofro aqui constantemente, diariamente, isso tudo para mim, eu não, sabe, eu vejo isso como uma preparação de Deus para mim, até para que Deus possa me galardoar. Eu sei que vou receber um galardão, porque é isso que a gente recebe. Você não receberá honra, você não será afamado, você não será reconhecido aqui na terra. O único nome que deve ser reconhecido é o de Cristo. Mas tudo isso vai gerar galardão, pode ter certeza disso. Vamos continuar lendo aqui. Por isso, denuncio perante Deus, os santos e as autoridades eclesiásticas competentes, este assédio injusto e esta conduta arbitrária, rogando que, com temor e humildade, seja feito juízo reto, segundo o modelo da justiça, do justo juiz. O Senhor julga com justiça e governa os povos com retidão. Salmos 9:8. Informo ainda que uma cópia desta será remetida à presidência de Conselho de Anciões de São Paulo para a ciência. Sexto, considerações finais. Diante disso, eu perdi o meu prazer e a alegria de continuar a exercer meu ministério, pois já não tenho mais condições psicológicas para tal, e com temor de Deus, apresento minha renúncia, amparado no exemplo de Cristo, que, embora perseguido, não revidava com injúrias, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Não deixo o ministério em revolta, mas em paz com minha consciência. Minha lealdade está, antes de tudo, ao Senhor da Seara, Jesus Cristo. A congregação cristã no Brasil fez parte da minha história com gratidão. A mocidade que amo e os carreguei às minhas orações e no meu coração, os irmãos sinceros e fiéis, muitos dos quais me estenderam as mãos com amor, minha eterna estima. Não guardo rancores, mas claro, para que a verdade reine e que o evangelho seja bandeira maior acima de tradições humanas e preferências institucionais. Rogo a Deus que esta carta seja recebida com um espírito de serenidade e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo guie vossos corações em todas as decisões. Com temor, humildade e paz. Subscrevo-me Douglas Gabriel Nascimento da Silva.
Congregação Cristã no Brasil, bairro Santa Terezinha, Janaúba, Minas Gerais. Tá aqui a carta, né? E a CCB não cansa de perseguir aqueles que pregam o evangelho, por isso que nunca haverá crescimento na Congregação Cristã no Brasil. Eles preferem dar mais voz e mais apoio a esses ignorantes que são movidos e guiados pelos seus próprios sentimentos. Esses homens não conhecem a Bíblia e tudo que eles fazem e agem é com base em emoções. Eles são emocionados e, como um fanático, perseguem qualquer um que pensam de modo diferente deles. Que Deus dê força e abençoe esse rapaz, né? Eu não sei, mas parece que ele permanece na CCB, ele não falou nada em deixar a congregação, né? Fez ali, ele renunciou e agradeceu os irmãos, e ele não deixou claro se ele não pertence mais à CCB. Mas a CCB é impossível de permanecer ali dentro. Ainda mais ele que vai estar lá, e se estiver lá, sentado lá próximo, eles vão bater nele através da tribuna, que é isso que eles fazem. São covardes e usam a tribuna para perseguir as pessoas. Provavelmente isso já deve ter acontecido muito na vida dele. Enquanto ele estava sentado lá, anciões, cooperadores ficavam usando a tribuna para ficar dando indiretas e machucando ele emocionalmente, né? É só isso que você vai encontrar na CCB. Lá não tem evangelho. Lá não tem a graça, lá não se fala da palavra de Deus como deve ser falada. Lá tem de tudo, espiritismo, budismo, lá tem de tudo que você possa imaginar. É uma crentice só não tem evangelho de Jesus Cristo. Porque quando aparecer alguém pregando evangelho, esses homens vão colocar para fora como fizeram com esse rapaz. Vão falar, mas ele pediu. Não, ele pediu porque vocês perseguiram tanto, colocaram ele tanto para fora que ele decidiu ficar pro lado de fora. Graças a Deus, é Deus tirando esse moço, porque pelo que a gente viu aqui, ele é um convertido e Deus o ama, por isso Deus quer salvá-lo. E você que está aí dentro, meu amigo, cuidado, você está rodeado de maus espíritos e de demônios. Provavelmente, se você morrer aí, você vai parar no colo do diabo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.